Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de CNC. Hoje é a nossa terceira aula falando sobre coordenadas absolutas, né? A gente teve os dois primeiros vídeos fazendo a introdução e agora a gente vai falar sobre a base mesmo, que está ligada a essa questão das coordenadas. Bom, primeiro detalhe, né? O que é uma coordenada absoluta? Quando a gente trata de equipamento CNC, a gente tem que sempre ficar atento com a questão da referência, né? Então, quando você vai ter a usinagem do elemento, esse elemento ele sempre vai ter uma relação de referência, né? Então, essa relação de referência ela vai ser a base para as coordenadas, né? Então, aqui no caso, um exemplo aqui de um torneamento CNC, né? Então, você teria a relação dos eixos, né? Teria o sentido dos eixos. Nesse caso do sentido dos eixos, o que acontece? Você vai ter um ponto que esse ponto ele vai ser a referência para a execução do deslocamento, né? Então, essa referência seria justamente o ponto zero de tudo. Exemplo, no caso do torneamento CNC, ele trabalha com dois eixos, com o eixo Z e com o eixo X, né? Então, aí no caso seria a referência zero. Então, para qualquer que seja o deslocamento que ele venha a fazer, esse deslocamento ele sempre vai ser realizado com base nessa referência, né? Então, a ferramenta, quando vem a executar o perfil da peça, ela não vai executar um perfil aleatório. Esse perfil ele vai tomar como base esse ponto de referência. E aí o que acontece? Para que ocorra esse deslocamento, existem duas possibilidades. A possibilidade do G90, que está ligado à questão das coordenadas absolutas, e tem o G91, que é justamente a incremental. Hoje a gente vai falar sobre a absoluta. O que acontece? No deslocamento com as coordenadas absolutas, ele sempre vai levar em consideração o ponto de referência como base central dos deslocamentos. Exemplo, se eu tiver uma peça como essa aqui, uma peça cilíndrica a ser torneada no caso do torno CNC, vou aqui simular aqui a castanha que está fixando a peça. Então, no caso, se eu tiver uma referência como essa, para peça aqui, para executar, então eu vou colocar aqui, a gente vai ter dois pontos aí para ter o deslocamento, né? Pronto. Então aqui o que é que acontece? Aqui a gente tem a referência do eixo, né? Tá aí o ponto zero. E quando a ferramenta ela vier fazer esse deslocamento aqui, ela vai ter a primeira entrada, que seria justamente esse primeiro ponto aqui. Ela teria um deslocamento para o segundo ponto, que seria esse aqui, e depois para o terceiro, né? Então ela teria primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto. Então, entre esses pontos aí, o que é que vai acontecer? Ela vai ter o deslocamento efetivo, né? Então, a ferramenta ela vai ter o deslocamento visando a fabricação da peça entre esses pontos. E a questão é justamente como é que você vai definir esses pontos, né? Então, exemplo, se esse diâmetro aqui da peça, vamos supor que o diâmetro da peça seja 30 milímetros, então o que é que acontece? E esse comprimento aqui da peça seja 50, ela vai ter esse primeiro ponto, como é a referência, ele vai ser o deslocamento para x0 e para z0. Ou seja, aqui é a referência de tudo. Já o segundo ponto, observa que para o eixo z, ela permanece aonde? No centro, ou seja, ele não teve deslocamento do eixo Z. Então, para o eixo Z, ele ainda permanece zero. Agora, para o eixo X, o que acontece? Ele teve um deslocamento de 30 milímetros, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria para o eixo X 30 e para o eixo Z permanecendo no zero. E para o terceiro ponto,
Observa que agora ele vai manter o diâmetro que foi deslocado, 30 milímetros, mas agora para o eixo Z teve mudança. Mudança de quanto? Agora ele mudou para 50 milímetros. Observa que o sentido aqui ele está no sentido negativo, então a gente teria x 30, permanece no mesmo diâmetro, e o Z seria menos 50. Então essa é a lógica da coordenada absoluta, ou seja, sempre levando em consideração o eixo de referência, tá bom? A gente vai estar trabalhando exemplos, né, com base em tabelas para entender esse deslocamento, entender como é que funciona essa coordenada. Então fique atento aí nos próximos vídeos, que aí a gente vai estar fazendo aí um passo a passo de preenchimento de tabela com base nessas coordenadas. Quando a gente fechar o ciclo de absoluto, a gente passa para incremental, isso para o torneamento, e depois a gente verifica para o centro de usinagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!